Vamos lá, quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, uma palavra que tem mexido com o meu coração. Ela se encontra no livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. A palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém, amém, amém. Que palavra maravilhosa. Essa carta aqui, esse escrito aqui de Joel, trata-se de uma profecia. Ela foi escrita mais ou menos uns 850 anos antes de Jesus Cristo. E ela fala sobre o juízo, ela começa falando sobre o juízo de Deus sobre o povo de Israel. O povo de Israel já estava na terra prometida, e aí ali ele se envolveu com outras culturas, com outras religiões pagãs, e acabou se afastando de Deus. E aí Joel se levanta para professar, para falar uma profecia sobre um juízo que ia ser derramado sobre esse povo. E entre outras coisas, eles seriam invadidos pelos assírios e tudo mais e tal. E esse juízo é chamado Dia do Juízo ou Dia do Senhor. Inegavelmente, meus irmãos, aí você pode falar assim: poxa, mas isso foi 850 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás. Mas é inegável que o Dia do Senhor está chegando novamente. Jesus está voltando. Jesus está às portas, eu creio. A gente vê os acontecimentos, a gente vê as coisas acontecendo, vê a situação do mundo, a situação dos corações, e a gente sabe que o dia do Senhor está chegando. E aí Joel, ele vai falando, vai relatando todo o juízo que vai acontecer, mas como Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que quer restaurar relacionamentos. Deus vem e traz essa palavra, através de Joel, para o povo de Israel. E essa palavra também pode ser para a nossa vida hoje. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Conversão é uma palavra, hoje em dia, muito mal usada, muitas vezes a gente acredita que a conversão é um mero mudar de posicionamento político ou posicionamento de vida, se vestir de determinado modo, deixar de fazer um monte de coisa, falar de um jeito diferente, um jeito mais rebruscado, glória a Deus pelas misericórdias do Senhor, que está me livrado das concupiscências da minha carne. Mas conversão é muito mais do que uma mudança de postura e atitude diante das coisas do mundo. Se converter a Deus é uma atitude de rendição. Quando a gente se converte a Deus, e é isso que o Senhor está falando aqui, essa conversão é uma atitude de rendição. É você olhar para o convite. A gente tem falado aqui sobre a mesa e sobre tem lugar à mesa, e o quanto a mesa é um lugar de relacionamento com Deus. E eu vejo a conversão como uma forma de receber de forma integral esse convite, uma entrega integral, é muito R, a esse convite, uma entrega irresistível. E quando a gente aceita o convite do Senhor para estar à mesa com Ele, a gente não é mais a mesma coisa, porque aquela experiência de estar em relacionamento com Deus, ela vai nos transformar. A conversão é você estar caminhando para um lado de perdição, um abismo de derrotas e tristezas e miséria,
e de repente você se virar e você encontrar o verdadeiro direcionamento da sua vida, encontrar aquilo para que você foi chamado, aquilo para que você, a razão da sua existência, que é caminhar ao lado do Senhor, é que estar em comunhão com o Senhor. E aí Deus, Ele mostra o remédio para a gente escapar desse juízo, porque a verdade é, enquanto a gente não tem essa conversão, enquanto a gente não está sentado à mesa do Senhor, participando dessa comunhão, nós estamos separados totalmente da comunhão de Deus, estamos destinados sim ao juízo de Deus e à ira de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá o caminho. Convertam-se a mim, com jejuns. E eu acho engraçado o jejum, né? Porque muita gente usa o jejum como troca, mas na verdade o jejum é uma entrega. A gente está falando para Deus: olha, Senhor, eu abro mão do que é o meu alimento físico, do que pode me sustentar fisicamente, para me alimentar exclusivamente daquilo que é espiritual. Deus fala também que a nossa conversão tem que ser com choro e pranto, não um choro meramente emocional. É muito fácil a gente chegar aqui na igreja e aí a gente orar, se emocionar, porque as músicas são lindas, o momento é propício, esse ar-condicionado gostoso, a fumacinha, as luzes, você vê pessoas que você ama, que você gosta de estar junto, é muito fácil se emocionar. Mas seria muito raso se fosse só isso. O choro de conversão é um choro de arrependimento. É um choro de alguém que olha para dentro de si e fala assim: olha, Senhor, eu por mim mesmo sou incapaz de gerir a minha vida. Eu por mim mesmo eu sou incapaz de me salvar, de fazer qualquer uma coisa que possa te agradar. Eu preciso de Ti, eu preciso viver esse relacionamento à Sua mesa. Eu preciso ouvir Sua voz, eu preciso do Seu direcionamento. Eu preciso ser quebrado, moído, destruído, esvaziado totalmente, para que eu me encha de Ti, e aí eu possa viver uma vida conforme aquilo que o Senhor tem para mim, conforme aquilo que o Senhor planejou para mim. Para se livrar do juízo de Deus é necessário arrependimento e rendição de pecados. Para que haja restauração é necessário reconhecer o seu pecado, meu irmão. Reconhecer que você estava afastado de Deus e que você precisa dele. No versículo 13, quando ele fala assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para quem já leu a Bíblia sabe, né, que era uma atitude muito comum do povo de rasgar as vestes, né, quando passava por um período de humilhação, de sofrimento, acontecia alguma coisa humilhante ou sofrida, as pessoas iam lá e rasgavam as suas vestes, né, como forma de mostrar que estavam sofrendo. Só que se rasgar as vestes muitas vezes era algo meramente cenográfico, vamos dizer assim. Quantas vezes a gente também age assim, né? A gente vem aqui, se emociona, ou a gente fala alguma coisa sobre o Senhor e o nosso coração não está nisso. Deus, Ele não quer ver tanto a sua atitude, mas Ele quer ver muito mais o seu coração. Deus conhece o seu coração e muito mais do que a atitude, porque é bom a gente sempre lembrar, as atitudes elas são importantes, mas não são as atitudes suas que vão definir a sua salvação. A salvação é pela graça por meio da fé, e a fé que é produzida pelo próprio Espírito Santo que habita em você. Então hoje talvez você esteja pensando assim: olha, eu estou todo errado, eu faço um monte de coisa errada, mas sempre é tempo de se voltar ao Senhor, é sempre o tempo de buscar mais ao Senhor, andar nos seus caminhos e se converter a Ele. Mas, meus irmãos, apesar do Senhor sempre nos dar uma outra chance, eu quero despertar vocês esse dia, essa manhã, para que vocês não percam muito tempo para essa decisão, para se voltar totalmente ao Senhor. É bom demais estar na presença de Deus. É muito melhor o Senhor dirigindo a sua vida do que você mesmo. Vai por mim. A gente só toma decisões erradas. Precisamos de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, nos direcione, que o Senhor incomode o nosso coração,
E que a gente, movido pelo Espírito Santo, a gente rasgue o nosso coração diante de Deus, colocando todo o nosso viver, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações nas mãos daquele que nos ama, daquele que nos criou e naquele que tem um propósito muito maior para nós do que nós mesmos podemos imaginar. Que a gente possa andar com o Senhor, sentar à sua mesa e viver esse relacionamento maravilhoso que transforma. Amém.